Os profissionais da enfermagem são vítimas constantes da Covid-19. Na linha de frente, na luta para salvar vidas, estão há mais de um ano sob desgaste físico e psicológico. Para se ter ideia, em Mato Grosso já faleceram mais de 40 profissionais da enfermagem. E para falar mais sobre o dia a dia desses profissionais, é que converso agora com a diretora de Gestão Profissional do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, a Flaviana Pinheiro. Como está a questão da carga de trabalho para os profissionais da enfermagem aqui em Mato Grosso? O que a gente consegue falar hoje, enquanto Conselho de Enfermagem, é que nós temos visto, né, os profissionais atuando na linha de frente há praticamente um ano, né? E esses profissionais, o que a gente percebe hoje é que eles estão extremamente esgotados. E essa exaustão, ela pode vir aí dessa proximidade, desse número elevado de casos de mortes de pacientes, outros colegas de profissão, familiares, né, e também pode ser associado com essas alterações significativas que elas vêm acontecendo nessa pandemia, tanto no bem-estar do próprio profissional, né, como também na vida profissional dele. Então, ele teve uma alteração no contexto de vivência desse profissional, tanto em ambiente familiar, como também nesse ambiente profissional. E todo esse estresse, essa parte psíquica que vem afetando esse profissional, ela vem atrelada a uma outra situação, que quanto maior esse aumento desses índices, né, dessa curva, dessa pandemia, desses casos de pessoas contaminadas, a gente tem visto essa maior sobrecarga no ambiente de trabalho. Que quanto mais a sociedade não cumprir essas normas, maior vai ser o número, né, de pessoas que são infectadas e, consequentemente, maior o número da procura no serviço de saúde, onde a gente encontra um serviço de saúde que já vinha de uma situação bem anterior à pandemia, de uma deficiência de condições de trabalho, né, já não era uma situação totalmente favorável, uma briga aí por uma questão de dimensionamento de profissionais de enfermagem. Com a pandemia isso somente se agravou. Então, hoje o que a gente tem visto são instituições com superlotação, né, profissionais se desdobrando para atenderem, né, e dar esse atendimento mínimo a essas pessoas, e, consequentemente, ele tá adoecendo na mesma proporção que essa superlotação vem acontecendo. Então, a gente tem profissionais desgastados, com o psicológico afetado, o emocional afetado, né, e isso acaba também colocando ele numa proporção, num nível mais suscetível de adoecimento, porque se há de comigo, né, quanto mais o psicológico dele tiver abalado, mais o risco dele estar desatento e se contaminar nesse ambiente de trabalho. A gente falou aí dessa questão da exaustão do profissional, do psicológico extremamente abalado, porque está lidando diariamente com mortes, seja no trabalho, seja no ambiente familiar ou de conhecidos. Existe alguma coisa que o Conselho vem desenvolvendo no intuito de levar um alívio para esses profissionais? Existe alguma movimentação nesse sentido ou nesse momento não é possível? O Conselho, o que ele tem feito, que não tem como a gente fugir, né, a gente tem massivamente aí, executado as fiscalizações para verificar como que estão essas condições de trabalho, tanto na questão de cumprimento dos protocolos sanitários, né, para que eles sejam respeitados, para a gente tentar dar uma segurança maior para esse profissional, a questão de fornecimento de EPIs, de qualidade, numa quantidade adequada, porque está sendo bastante divulgada aí na mídia, né, e a gente tem acompanhado, e conforme é pontuado, a gente tem se direcionado para verificar realmente a procedência dessa falta de material, mas o que a gente tem conseguido e consegue apontar para você, a gente não tem visto a falta efetiva do material. Tem o material, mas ele está sendo fornecido em quantidades, em proporções que não são adequadas. Então, a gente observa, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, essa quantidade de, o que eles chamam de kits, né, para o plantão do profissional, ele tem sido fornecido uma quantidade bem menor do que seria adequada para aquele profissional ter uma assistência desenvolvida de uma forma mais segura. Então, a gente tem tentado estar dentro desse ambiente junto com ele, fiscalizando, fazendo e conscientizando, né, o gestor e os enfermeiros que estão à frente desses serviços,
para que as condições mínimas elas sejam adequadas, sejam fornecidas de forma adequada. Um outro ponto também que a gente tem tentado favorecer, né, o conselho para esses profissionais é uma linha de contato direto com profissionais que possam fornecer essa ajuda emocional, né? Então, existe uma divulgação, tanto no site do Conselho, no site do Conselho Federal, né, de um suporte emocional com psicólogos para que esse profissional, a partir do momento que ele se sinta, né, emocionalmente abalado, para que ele se disponha em procurar esse serviço e o Conselho dá, sim, esse suporte através dessa linha de contato com outros profissionais. Porque no Conselho, os profissionais que a gente tem da área de saúde são enfermeiros também, né, enquanto enfermeiros são os fiscais. Então, a gente atua dentro do campo para tentar verificar essas condições e fazer esses apontamentos, seja para a gestão, para o próprio enfermeiro, né, para secretarias municipais, para o Ministério Público, para garantir com que esse ambiente ele seja mais ameno, mais favorável para uma execução de trabalho mais tranquila e, ao mesmo tempo, dar esse suporte emocional para que, a partir do momento que ele se sinta psicologicamente instável, né, e abalado para estar ali naquele ambiente, para que ele procure esse serviço, porque a gente também não pode forçar o profissional a procurar esse apoio emocional, tem que partir muito dele. Então, a gente tem feito uma ampla divulgação para que ele se sinta realmente tranquilo a procurar esse apoio emocional para estar bem também, não só fisicamente, mas emocionalmente perante esse serviço. A gente tem noticiado diariamente uma fila de espera de pacientes para unidades de terapia intensiva em razão de complicações da Covid-19. O governo do estado anunciou a abertura em 30 dias de mais 160 vagas de UTI e, em parceria com as prefeituras, 500 leitos clínicos com ventilação. Nós temos profissionais para suportar essa demanda? Olha, é a pergunta que não quer calar, né? Eu acho que está todo mundo meio discutindo essa falta de profissionais. E eu acho que seria injusto a gente falar de uma forma generalizada que falta profissional no mercado de trabalho. Então, acho que tem profissionais, sim, no mercado de trabalho. O que acontece é que a maioria dos profissionais que estão sendo lançados, eles são recém-formados. Eles não têm uma experiência e uma capacitação e, de repente, nenhuma segurança para estar indo direto para campo, numa situação pandêmica como essa que a gente está vivendo. Quando a gente fala, por exemplo, de abrir leitos para unidade de terapia intensiva, é um ambiente onde a maioria dos procedimentos que são executados, eles são complexos. O paciente que adentra dentro dessa unidade, ele já o próprio nome já diz, né? São pacientes que requerem cuidados intensivos. Quanto mais intensivo esse cuidado, maior a capacitação desse profissional, a experiência também é extremamente válida, porque ele vai dar com situações totalmente complexas, né, que requer esse conhecimento, que requer essa habilidade, essa destreza, né, requer também um número maior de profissionais de nível superior do que de profissionais de nível técnico. A gente tem algumas normas aí que definem que quanto maior a complexidade do paciente, maior a necessidade do profissional de nível superior, porque daí ele vai ter que avaliar, ele tem que ter autonomia, né, para iniciar ali uma conduta conforme a situação vai ocorrendo, a agilidade, né, no desenvolver desse procedimento, porque tudo ali, cada segundo conta. Cada procedimento executado de forma adequada conta, né, para a recuperação desse paciente que está ali requerendo esse cuidado. Então, o que a gente tem associado hoje é que há uma escassez de profissionais qualificados, né, para adentrar diretamente a esses serviços intensivos. O que a gente tem lançado no mercado são profissionais recém-formados. E alguns a gente pode aí até fomentar mais essa discussão, que alguns estão vindo aí de formação precária, ensino à distância, né? Então, a gente não pode dizer que esse profissional ele sai 100% capacitado, 100% com domínio de toda a assistência de enfermagem para estar aplicando ali no serviço de saúde. Então, eu acho que a gente pode ponderar mais que isso. A falta de profissionais realmente capacitados para estar atuando diretamente nessa situação pandêmica, nesses pacientes mais graves e complexos que requerem esse cuidado. Por isso, tamanha dificuldade aí dessa contratação, porque não adianta a gente, as secretarias, os gestores,
colocarem mais leitos se a gente não tem uma demanda qualificada ao mesmo tempo. Então, acho que, de repente, o que se pode fazer para amenizar essa situação é investir em cursos de capacitação, né? Para que esse profissional recém-formado, ele não entre de forma despreparada, né? Somente com aquele conhecimento do estágio, da formação técnica, para assistência direta a esse paciente que está acometido aí pela Covid. Quando você diz da baixa de profissionais de enfermagem em Mato Grosso, nós temos um dado relativo a isso, e qual é a posição de Mato Grosso comparado aos outros estados do país? Quando a gente fala aí desses óbitos, né, dessa baixa aí de profissionais de enfermagem, a nível nacional a gente tem um observatório, né, que é acompanhado pelo Conselho Federal e que são reportados casos do Brasil inteiro. Hoje, atualmente, nós temos aí 49.802 casos de profissionais acometidos pela Covid, né? Num cenário aí de 2 milhões, mais ou menos, de profissionais da área de enfermagem. E dentre esses 49 mil casos, nós temos uma média de quase 700 óbitos em enfermagem. E desses 700 óbitos, a gente vem aí com Mato Grosso na 4ª posição a nível nacional do número de óbitos de profissionais de enfermagem. Então, atualmente, hoje, a gente está registrando 43 casos de óbitos. E se a gente comparar a questão do nível a quantidade de profissionais do estado, que são aproximadamente 31 mil profissionais cadastrados, né, é um número muito elevado. A gente vê notícias de festas clandestinas que são desmobilizadas pelos fiscais ou pela polícia, de várias pessoas sendo conduzidas às delegacias porque estão se aglomerando, e essa é uma forma com que o vírus se propaga de forma muito veloz. Queria que você pudesse fazer essa pontuação nesse momento. O que a sociedade deve fazer? Como que a gente toca essas pessoas para que elas entendam que o momento é muito delicado, ele vai passar, uma hora ele vai passar, mas que nessa hora a gente precisa dar a nossa parcela de contribuição. É o momento de se perceber que não é a hora de aglomerar, não é a hora mais de desafiar essa doença, né? É um momento que ele exige um esforço de cada cidadão, de cada brasileiro, de cada pessoa, cada membro de família, cada profissional, né, de mudança de comportamento, de seguimento de regras. É necessário que realmente seja ressaltado e cada cidadão observe, né, caia, né, tenha essa consciência de que a única forma de conter essa doença, esse vírus, é mantendo aquelas recomendações mínimas, né, que vem sendo colocado pela Organização Mundial de Saúde desde quando surgiu o primeiro caso lá na China, né, que é o quê? É o distanciamento social, né, e é um distanciamento que não é só fazer um distanciamento para a sociedade e aglomerar, né, às escondidas, realmente um cumprimento de protocolo, distanciamento, o uso das máscaras, né, de forma adequada, né, a manipulação delas de forma adequada. Quanto mais, né, esse comportamento ele for quebrado, né, ele seguir essa forma inadequada, com aglomerações, com descumprimento de distanciamento, né, com não uso de máscaras, né, não usar essa etiqueta respiratória, maior o número de casos, maior o número de óbitos, maior o adoecimento desses profissionais que estão em loco. E quanto maior o adoecimento, né, infelizmente, a gente só vai ter aí um aumento dessa curva de superlotação nos serviços de saúde, podendo vir a colapsar, se não já colapsou, né, e maior, infelizmente, esse número de óbitos dentro da sociedade. E cada vez esse número de óbitos, ele fica mais próximo da gente. É um momento onde a gente precisa mudar o comportamento, ou a gente não vai ver uma saída, né, a curto prazo. Eu acho que a gente não tem que pensar em estratégias a longo prazo, é a curto prazo mesmo. Vamos a um breve intervalo e a gente volta em instantes.